Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Aqui é o pastor Nelson Alves de Andrade, é o teólogo Nelson Andrade. E nós iremos falar sobre um estudo sobre a serpente do paraíso. Fiquem bem ligadinhos aí, uns 40 minutos, acredito. E compartilhem também com outras pessoas. Estudo sobre a serpente do paraíso. De repente você vai dizer assim: eu já conheço alguma coisa, eu já sei. Mas o que eu vou falar aqui é uma pesquisa que eu fiz, ok? É um estudo bem top. E eu queria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas. E nós vemos o termo serpente do paraíso pode se referir a diferentes conceitos, dependendo do contexto. E os estudos e referências principais apontam para serpente em contexto religioso e teológico. No contexto religioso, o termo remete diretamente à narrativa bíblica do Jardim do Éden. Todos conhecem a história, onde a serpente ela é identificada como a figura usada por Satanás para tentar Eva e Adão a desobedecerem a Deus. Estas expressões, elas são sempre pregadas, são sempre explicadas, e aí nós vamos aqui observar várias simbologias, falar sobre identidade e simbolismo da serpente. A identidade e simbolismo. A Bíblia, particularmente o Novo Testamento, indica a serpente do Gênesis como Satanás, que é o adversário. Este ser espiritual usou a serpente, um animal visto como cauteloso, para astutamente ocultar sua identidade e motivação, que era afastar os humanos de Deus. E nos estudos teológicos existem livros e estudos como A Serpente do Paraíso, de Erwin W. Lutzer, que desafiam os conceitos populares sobre Satanás e analisam o seu papel estratégico na queda e na história bíblica, mostrando como sua rebelião serviu, em última instância, aos propósitos de Deus. Deixa eu ver aí. Ana. É porque eu não estou vendo direito, tá? Eu estou operado aqui de cataratas. Deixa eu comprar esse óculos louco aqui, para ver se eu vejo aqui. Não sei o que é, Ana. Deixa eu ver. Que está dizendo aí foi meu professor. Saudades, professor Nelson. Deus te abençoe, tá? Aí nós vamos ver aqui sobre esses estudos teológicos que mostram realmente esse papel estratégico e, na realidade, até servindo para os propósitos de Deus. Vejamos sobre a serpente em análise psicológica e o simbolismo. Há referências que abordam a serpente do paraíso sobre uma perspectiva psicológica e de simbolismo da sexualidade humana. Gente, isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, pode tornar... É até um artigo científico com as referências e tudo mais. E nesse simbolismo contemporâneo, alguns estudos, como o livro A Serpente do Paraíso, de Ulisses Valdemar de Araújo, propõem uma análise psicológica do simbolismo da serpente. Vejamos aqui a interpretação moderna. Nessa abordagem, a serpente contemporânea ela pode ser interpretada como o falo,
o pênis, que transcende sua função reprodutora para ser um símbolo de poder, conquista e plenitude, sendo visto incoerentemente, segundo o estudo, como a chave para a felicidade humana. Isso aí são algumas interpretações, né? Também nós temos a serpente no contexto de mídia, na televisão, uma referência popular moderna e a série de televisão, que é O Paraíso e a Serpente, The Serpent. Esta é uma minissérie de suspense e drama de 2021, baseada em fatos reais. E a trama segue a história do impetuoso assassino e golpista Charles Sobreham, conhecido como a Serpente, que atacou viajantes na trilha hippie do Sudeste Asiático nos anos 70. Boa noite. Nós também temos aí a serpente em seu contexto zoológico, que é um animal real. Se a sua pesquisa se refere realmente, essa pesquisa realmente se refere a uma espécie de serpente que possui a palavra paraíso e seu nome comum. Então nós temos aqui, no caso da serpente do paraíso, Schizopeleia paradise, que é a serpente do paraíso, é uma espécie de cobras voadoras, gênero Schizopeleia, conhecidas por sua habilidade de planar no ar, movendo-se de uma árvore para outra. Aí nós temos aqui uma espécie relacionada, que é uma espécie muito semelhante e frequentemente citada junto à serpente arborícola dourada, que é Schizopeleia ornata, também chamada de serpente voadora ornamentada, ou serpente voadora dourada. Veja que eu estou aqui dando várias situações, vários conceitos, várias características. E as características dessa serpente habitante, ela tem a habilidade de planar, ela salta de um galho a outro, achatada, seu corpo é achatado para criar uma superfície côncava e ondula o corpo no ar, que gera sustentação, e planar por grandes distâncias, até 25 metros, sendo o único vertebrado sem membros capaz de planar. E o habitat são serpentes arborícolas, encontradas nas florestas e selvas do sudeste africano, como Sri Lanka, Índia, Tailândia, Indonésia e China. E a dieta desse tipo de serpentes são carnívoras e diurnas, se alimentando de pequenos animais arbóreos, como lagartos, morcegos, roedores e pássaros. Peçonhas são ligeiramente venenosas, mas o veneno não é considerado perigoso para os humanos. É usado principalmente para subjugar suas presas rápidas nas árvores. Vejamos aqui o sentido bíblico e simbólico. Então observe que através desse estudo aqui, dessa pesquisa que eu fiz, vocês estão tendo uma vasta ideia, uma ideia maravilhosa. Manda coraçãozinho aí, gente. No sentido bíblico e simbólico, com certeza o sentido bíblico e simbólico da serpente do paraíso é um dos temas mais profundos estudados na teologia cristã. Ele se concentra na narrativa do Jardim do Éden, em Gênesis. Identidade da serpente, Gênesis capítulo 3. No livro de Gênesis, a serpente é descrita como o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Aí foi aí o agente de tentação, da tentação. Ela não é simplesmente um animal, mas um agente usado para introduzir a dúvida, para introduzir a desobediência na humanidade. A serpente questiona a palavra de Deus. É verdade que Deus disse? E em seguida contradiz diretamente o Criador. Certamente não morrerão, porque Deus havia falado que eles morreriam.
Aí nós vemos aí a identificação com Satanás. O Novo Testamento especificamente, em Apocalipse 12, versículo 9 e 20, versículo 2, identifica claramente que a serpente original identifica realmente como o diabo e Satanás, referindo-se a ele como a antiga serpente. Portanto, a serpente do paraíso é o símbolo primordial da atuação de Satanás no mundo. E o simbolismo principal dessa serpente é multifacetado, mas concentra-se em três ideias principais: astúcia e engano. A serpente simboliza a astúcia, a manipulação e o engano. Ela não ataca Adão e Eva com força, mas sim com argumentos sutis e distorções da verdade. Porque semeou a dúvida. Ela representa a introdução da dúvida sobre o caráter e a palavra de Deus. Deus está escondendo algo bom de vocês? Ou seja, Deus está escondendo algo bom de vocês. Aí nós temos aí a sedução. Satanás, através da serpente, não se apresenta como um monstro, mas como um ser que sugere um caminho de conhecimento e liberdade. Vocês serão como Deus, vocês conhecendo o bem e o mal. Aí nós temos aí o adversário, que é Satanás. A serpente é o símbolo do adversário, Satanás em hebraico. Seu objetivo é roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. E no Éden, seu primeiro ato foi justamente destruir a comunhão entre Deus e a humanidade. Aí nós vemos aí a rebelião, ela representa a rebelião cósmica contra Deus. E a tentativa de alistar a criação humana nessa rebelião, de levarem a todas as pessoas a se rebelarem contra o Criador. Ela representa o mal e o pecado. A serpente do paraíso é a fonte do pecado original. Ao ceder à sua tentação, Adão e Eva introduziram o mal, a dor e a morte no mundo. E as consequências foram desastrosas. A serpente simboliza a força da queda, a entrada da maldição divina sobre toda a criação. E em Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 19, nós vemos aí a maldição que aconteceu sobre o ser humano, sobre a terra, sobre a humanidade. Aí temos a profecia da vitória, que é o proto-evangelho. Talvez o ponto principal, ou seja, o ponto simbólico mais crucial, seja a primeira profecia messiânica da Bíblia, conhecida como proto-evangelho. Gênesis 3 e 15, proferida por Deus à serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E nesta passagem nós vemos serpente, descendência da serpente, que simboliza Satanás e todos os que se opõem contra Deus. Vemos aí a descendência da mulher, que simboliza, em última análise, o próprio Jesus Cristo. Ferir a cabeça simboliza a vitória definitiva e fatal de Cristo sobre Satanás, morte e ressurreição, que é o golpe da cabeça é mortal. Ferir o calcanhar simboliza o ferimento que Satanás infligiria a Cristo, a crucificação, mas que não seria fatal e seria superado. E aqui nós vemos esse simbolismo muito forte da serpente do paraíso e estabelece a fundação de toda a narrativa bíblica, a origem do mal e a promessa da vitória final de Deus através de Jesus. Coloca coraçãozinho aí, gente. Era uma serpente real? Vejamos. É uma excelente pergunta que nós podemos fazer. E a resposta tem nuances dentro da interpretação bíblica. De acordo com o texto de Gênesis capítulo 3, a serpente, Nahas em hebraico, era uma criatura real que existia no jardim do Éden e que podia se comunicar. No entanto, o sentido bíblico simbólico que discutimos anteriormente nos revela que o verdadeiro agente por trás dessa criatura era um ser espiritual.
Aqui está o resumo dos dois aspectos. A serpente como criatura real, que é o aspecto literal. O relato de Gênesis descreve como parte da criação, animal real. Era listada entre os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Maldição física. A maldição imposta por Deus, rastejarás sobre teu ventre. Sugere uma mudança na forma física e na locomoção do animal após a queda. Isso implica que antes ele tinha uma forma ou postura diferente, mas ainda era uma criatura de Deus, como que eu expliquei logo no início sobre a serpente voadora. Portanto, em um nível literal, era um ser vivo, físico no jardim. E nós vemos aí a força espiritual por trás, o aspecto simbólico, teológico. Embora a criatura fosse real, ela estava sendo usada por um poder superior e invisível. Instrumento de Satanás. A tradição teológica e o primeiro livro de Apocalipse, e o próprio livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, identificam a serpente como o instrumento de Satanás, o diabo, o ser espiritual que se rebelou contra Deus. Aí nós vemos o engano. Satanás usou uma forma de uma serpente que era astuta e cautelosa para disfarçar sua identidade e intenções reais. A fala e a manipulação vinham de Satanás e não apenas da inteligência natural do animal. Para os estudiosos bíblicos, a serpente do paraíso era sim uma serpente real. Uma criatura física que foi tomada e usada por Satanás como um meio para cometer o ato de engano e tentação, resultando na queda da humanidade. A serpente em si era real, mas o poder e a inteligência maligna por trás dela eram espirituais. Vejamos aqui as diversas interpretações sobre essa serpente. A serpente do paraíso, descrita em Gênesis capítulo 3, é uma das figuras mais ricas em interpretação ao longo da história, abrangendo desde o literal até o altamente simbólico. A interpretação bíblica e teológica padrão. Esta é a visão majoritária dentro do judaísmo e do cristianismo, baseada na leitura de Gênesis e de referências posteriores à Bíblia. Satanás, o diabo. A serpente é vista primeiramente como um instrumento ou disfarce de Satanás. O adversário, o diabo, um ser espiritual e rebelde que o livro de Apocalipse fala sobre a antiga serpente que é Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E a origem do mal. Ela simboliza a entrada do pecado do mal no mundo. Sua astúcia representa, na realidade, a principal tática do diabo, que é o engano e a distorção da palavra de Deus, que introduz a dúvida e a mentira. Aí nós vemos aí o início da batalha, a maldição de Deus sobre ela em Gênesis 3:15 é interpretada como o próprio evangelho, que eu já falei, que é a primeira promessa do evangelho, onde a descendência da mulher, Cristo, esmagará a cabeça da serpente, Satanás, selando a sua história. Aí nós temos a interpretação judaica cristã, clássica. Desculpe, a interpretação judaica clássica. As interpretações rabínicas e a exegese judaica, estudo do texto, tendem a focar mais na responsabilidade humana e na serpente como um ser que representa o Itezer Ará, a inclinação para o mal. E a encarnação da má inclinação. Em vez de focar numa figura cósmica de Satanás, como um deus rival, a serpente é vista como a personificação da má inclinação que existe na criação. Uma força que tenta o homem a desobedecer a Torá, que é a lei de Deus. Vemos aí, então, um agente astuto. É simplesmente um ser astuto e sedutor,
que age por inveja da relação entre Adão e Eva e Deus, sem aprofundar a natureza de um ser sobrenatural. Aí nós temos aí a perda da imortalidade. A serpente foi a causa da perda da imortalidade de Adão e Eva, e foi o primeiro a ser julgado por Deus por sua influência. Vejamos agora as interpretações mitológicas e arquetípicas. Fora do texto estritamente religioso, a figura da serpente é analisada em comparação com mitologias antigas. Tudo bem, não estou vendo que estamos chamando ele de tio, mas não dá para ver, tá? Então aí nós vemos essas comparações com mitologias antigas e o seu significado arquetípico, símbolo da sabedoria e conhecimento. Em muitas culturas antigas, como o Egito e Mesopotâmia, a serpente era o símbolo positivo de sabedoria, conhecimento oculto, imortalidade por causa da troca de pele, essa mudança aí, né? E cura como símbolo do caduceu. A Bíblia subverte esse símbolo positivo, transformando-o em um agente de morte e do engano, mas mantendo a associação com o conhecimento, o fruto da árvore. Aí nós temos aí o arquétipo junguiano. Na psicologia arquética, a serpente representa o inconsciente, a natureza instintiva ou sombra do ser humano. O encontro com ela é um ato de passagem para a consciência e a sexualidade, o fim da inocência. Nós temos Ouroboros, que é o ciclo contínuo. Embora a serpente do Éden seja maligna, a imagem da serpente que morde a própria cauda, Ouroboros, simboliza o ciclo eterno da renovação e totalidade, um conceito que a narrativa bíblica da queda busca interromper. Observe que eu estou aqui falando assim de várias situações, de vários contextos e de várias interpretações. Interpretação psicológica moderna e sexual. Alguns autores contemporâneos, como os que abordam no seu pedido anterior, ou seja, naquilo que eu falei anteriormente, focam no simbolismo da serpente como um marco da consciência humana, que é a consciência sexual. A serpente e o fruto são interpretados como o despertar da sexualidade e da consciência moral. O conhecer o bem e o mal é frequentemente ligado ao conhecimento sexual e à nudez subsequente de Adão e Eva. Também simboliza poder e desejo. Nessa visão, a serpente simboliza a força do desejo e a tentação de buscar o poder ou a satisfação fora das limitações estabelecidas por Deus. E cada uma dessas interpretações adiciona uma camada de significado da história do Gênesis, mostrando que a figura da serpente continua a ser um ponto central para enfatizar a natureza humana, o mal e a relação com o divino. A serpente falava. Essa realmente é uma parte que mais gera fascínio e questionamentos no relato de Gênesis. A resposta é sim. A serpente falou com Eva de acordo com o texto bíblico, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. No entanto, o consenso teológico e a interpretação bíblica apontam que não era a serpente como um animal comum que falava, mas sim que ela era o instrumento ou veículo usado por um ser espiritual maligno para se comunicar, Satanás. E por que a serpente falava? Vejamos aqui o agente espiritual. O texto de Gênesis não explica como a serpente falou, mas os demais livros da Bíblia, especialmente Apocalipse, identificam a força por trás dela, como o diabo ou Satanás. O ser espiritual, ele usou uma criatura física, que é a serpente, para verbalizar suas dúvidas. Usou a criatura física, a serpente,
e verbalizando aí as dúvidas e mentiras a Eva. Isso não foi um ato natural da biologia da serpente, mas sim uma intervenção sobrenatural do maligno. Aí nós vemos aí a astúcia e o disfarce. Satanás escolheu a serpente por ser o mais astuto dos animais. Usar um animal permitiu que ele dissimulasse sua verdadeira identidade e ambição. Se ele tivesse aparecido em forma espiritual como um ser claramente maligno, Adão e Eva poderiam ter desconfiado imediatamente. O disfarce tornava o engano mais sutil e eficaz. Não era normal. A fala da serpente é considerada um evento único e sobrenatural. Após o episódio da queda, não há mais registros bíblicos de serpentes falantes. E Deus amaldiçoou a criatura, mudando sua forma de locomoção e limitando sua existência. Portanto, o fato de falar veio de Satanás, que manipulou uma criatura real, que é a serpente, para levar a cabo a sua tentação. E aí está justamente a chave da questão e o motivo pelo qual a fala da serpente é considerada um evento tão especial e complexo na visão bíblica e teológica. O dom da fala racional e da linguagem complexa, que reflete a sua capacidade de pensar, raciocinar e ter consciência moral, pertence exclusivamente aos seres humanos, que foram criados à imagem de Deus. Aí nós vemos aí o dom da fala e o caso da serpente, para conciliar o fato de que só os humanos falam com o relato de Gênesis 3, a teologia cristã e judaica geralmente adota as seguintes interpretações. Não foi a natureza da serpente, mas a influência espiritual. O evento da serpente não é visto como uma característica natural do animal, como se todas as cobras pudessem falar, mas sim como uma intervenção maligna e sobrenatural. Satanás usou a boca. O diabo, Satanás, sendo um ser espiritual poderoso, utilizou o corpo da serpente como um instrumento ou fantoche para vocalizar suas palavras. O dom da fala, nesse caso, não veio da mente da serpente, mas da vontade de Satanás, que estava disfarçado. Ora, a própria Bíblia diz que Satanás transforma-se até em anjo de luz. Um evento único. A fala da serpente é considerada um milagre maligno, ou uma manifestação excepcional de um poder que buscava subverter a ordem de Deus. Aí nós temos na Bíblia outros casos de animais que falaram, né? Embora seja raríssimo, existe pelo menos um outro caso notório na Bíblia de um ato de animal que fala, o que reforça a ideia de uma interpretação sobrenatural. Nós vemos a jumenta de Balaão, em Números capítulo 22, versículo 28 ao 30. A jumenta do profeta Balaão fala com ele. E o texto é explicado ao dizer que o Senhor fez a jumenta falar. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Aqui no caso foi o Senhor, né? Nesse caso, a fala é resultado de uma intervenção divina, um milagre de Deus. E no caso da serpente, a fala é resultado de uma intervenção maligna, que é um ato de feitiçaria ou manifestação de Satanás. Portanto, a fala da serpente em Gênesis não anula o princípio de que o dom da fala pertence aos humanos. Ela é, na verdade, uma prova da extrema capacidade do engano e manipulação do diabo, que rompeu a ordem natural do paraíso ao usar uma criatura para se comunicar de forma perversa com Eva. E essa é uma observação muito perspicaz. O fato de Eva não ter se assustado com a serpente falando é um ponto crucial do relato bíblico. E a Bíblia não resiste a nenhuma surpresa ou pânico da parte dela. Existem 3 interpretações principais para explicar essa falta de reação. A natureza do paraíso e a inocência. No Jardim do Éden, a realidade era fundamentalmente diferente do mundo do que nós conhecemos hoje. A ausência de medo. O paraíso era um lugar de perfeição e harmonia. Não havia predadores, perigo ou consciência do mal. Eva e Adão não tinham
ou seja, Adão e Eva, né, não tinham aprendido o que é o medo. Eles viviam em um estado de inocência total, sem a suspeita ou alarme que teríamos hoje. Aí nós vemos aí a comunhão com os animais. É possível que na perfeição do Éden, os animais tivessem uma forma de comunicação, mesmo que não fosse a fala, que era mais aberta. Embora a fala racional fosse reservada ao homem, a comunicação com as criaturas podia não ser algo completamente chocante ou assustador, facilitando assim o engano de Satanás. Aí nós vemos a astúcia da tentação de Satanás. A ausência do medo de Eva destaca a extrema astúcia do diabo, com uma abordagem sutil. Satanás, usando a serpente, não iniciou a conversa com uma ameaça. Ele começou com uma pergunta sutil que plantou dúvida. É verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore, do fruto de nenhuma árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. E essa abordagem curiosa e questionadora não era ameaçadora, mas convidativa à conversa. Vejamos aqui o foco no conteúdo. A atenção de Eva foi imediatamente desviada da estranheza do ato de falar para o conteúdo da pergunta, a proibição de Deus. Ela se engajou na discussão teológica sobre a regra, em vez de se assustar com o orador. Vocês estão compreendendo aí, pessoal? Samuel, tudo jóia? O estado pré-queda de Eva. Eva, antes de pecar, vivia em uma condição de perfeição moral e mental. Ingenuidade e inexperiência. Apesar de sua perfeição, Eva era a criatura mais nova e, portanto, inexperiente na tática do mal. Ela não tinha histórico de malícia ou engano para servir de alerta. Satanás se aproveitou dessa inexperiência, como a Bíblia sugere em passagens como 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que se refere a Eva sendo enganada pela astúcia da serpente. Em suma, Eva não se assustou porque estava em um mundo de harmonia e a tática de Satanás, foi deliberadamente sutil, explorando sua inocência e direcionando seu foco para a dúvida em vez da anomalia física. Essa serpente não era uma personificação de Satanás? A resposta é sim. A serpente do paraíso é amplamente interpretada como personificação ou instrumento de Satanás. A serpente como personificação de Satanás. Na teologia cristã, e em grande parte da tradição judaica, a serpente de Gênesis capítulo 3 não é vista como um simples animal que por acaso fala. Ela é o meio pelo qual Satanás, um ser espiritual, manifesta sua vontade e sua voz no mundo físico, agindo como a personificação do mal e da oposição a Deus. Aí nós temos aí a confirmação no Novo Testamento. Embora o livro de Gênesis apenas descreva a criatura como astuta, é o Novo Testamento que sela essa identidade de forma explícita. Apocalipse 12, 9 refere-se a Satanás como o grande dragão e a antiga serpente, que é chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, novamente ele é descrito como a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Essas passagens confirmam que a serpente do Éden era a primeira e principal manifestação do diabo na história humana. Aí nós vemos aqui razões para a escolha da serpente. Satanás escolheu a serpente precisamente para personificar suas características malignas, astúcia, narras. A serpente era o animal mais astuto, representando a manipulação, a sutileza e o engano, que são as principais táticas de Satanás. E subversão da criação. Ao usar um animal, Satanás subverteu a ordem criada por Deus.
A personificação demonstra que o diabo não confronta a Deus diretamente no Éden, mas tenta destruir seu relacionamento com os humanos por meio de um disfarce. Vocês estão me acompanhando? E o simbolismo do mal. Após a queda, a serpente se torna o arquétipo do mal e do rastejamento, sendo o símbolo de tudo que é inferior e traiçoeiro na natureza. Portanto, a criatura em si era real, mas a voz, a mente e o intelecto maligno eram personificação de Satanás. O termo serpente do paraíso pode se referir a diferentes contextos, dependendo do contexto, ok? Aí nós temos aqui, na realidade, essa identidade, esse simbolismo, o adversário, os sentidos teológicos, né? Existem livros e estudos como A Serpente do Paraíso, de Erwin W. Lutzen, que desafiam os conceitos populares sobre Satanás e analisam seu papel estratégico na queda e na história bíblica, mostrando como sua rebelião serviu, em última instância, aos propósitos de Deus. Aí nós temos aí serpente e análise psicológica, simbolismo, que nós já falamos aí, o simbolismo contemporâneo, alguns estudos, como o livro A Serpente do Paraíso, de Ulisses Valdemar de Araújo, propõe uma análise psicológica do simbolismo da serpente. Essa interpretação moderna, que acho que eu já falei aí, né? Essa abordagem contemporânea pode ser interpretada como fala, o pênis que transcende sua função reprodutora, eu já falei isso aqui. E nós temos, justamente, também já falei, de filmes, né? Deixa eu ver mais o que é que eu posso falar aqui. Falei sobre a serpente voadora, as características aqui eu repeti, né? Ele é o agente da tentação. O simbolismo principal realmente é o engano, é a astúcia, o mal e o pecado. E a serpente realmente é a fonte do pecado original, ou seja, a sua tentação. Adão e Eva introduziram o mal, a dor, a morte no mundo. As consequências são enormes, são tristes, né? Já falamos se era uma serpente real, e esse relato, na realidade, mostra que era um animal real. Ela é listada como um animal selvagem que o Senhor havia feito. A maldição física, nós também já falamos. E essas diversas interpretações que o diabo, Satanás, né, a serpente é vista principalmente como um instrumento de disfarce, adversário aí contra Deus, tudo o que se fala a respeito de Deus, falamos sobre essa personificação, é porque aqui eu repeti, tá? Deixa eu ver aqui, avançar. A serpente falava, nós já explicamos também, esse agente espiritual não era realmente normal, mas foi algo realmente sobrenatural. E o dom da fala, na realidade, pertence ao homem, né? Na visão bíblica e teológica, o dom da fala racional da linguagem complexa se refere à capacidade de pensar, raciocinar, de que é uma consciência moral que pertence exclusivamente aos seres humanos, e não ao animal. Mas aí nós vemos que não foi a natureza da serpente, mas essa influência de Satanás muito grande sobre a serpente que se viu como fantoche. Eu repeti aqui, por isso que as minhas páginas estão enormes aqui. Mas, portanto, a fala de Gênesis, a fala da serpente de Gênesis não anula o princípio de que o dom da fala realmente pertence exclusivamente ao ser humano, aos seres humanos, né? E falamos já sobre a serpente como personificação de Satanás. E nós temos aqui alguns livros que abordam os diferentes aspectos da serpente do paraíso. Estes livros são cruciais para você entender o significado teológico da serpente. Aí nós temos vários livros. Deixa eu passar aqui apenas as referências. Deixa eu ver. No contexto zoológico, serpentes voadoras
Se você tiver interesse em ler sobre as serpentes reais com os nomes semelhantes, como Crisopleia, livro sobre herpetologia, estudo de répteis, procure por compêndio de herpetologia ou livros específicos sobre a fauna do Sudeste Asiático, Tailândia e Sri Lanka, que são os habitats naturais das espécies do gênero Crisopleia serpentes voadoras, tá? E para uma consulta inicial, o livro de Erwin W. Leitzen é o mais direto e acessível para você aprofundar um significado bíblico e o papel sobre a serpente. No contexto teológico, nós temos essa fundamentação, utilize a Bíblia como fonte primária, os autores que comentam a martiologia, que é a doutrina do pecado, e a angelologia, que é a doutrina dos seres espirituais. E deixa eu ver mais outro livro aqui. Se você quer saber sobre simbólico, né? Símbolos e arquétipos da psicologia e mitologia, nós temos o autor Carl Jung para a psicologia arquétipa ou arquetípica e James Frazer para a mitologia comparada, ok? A Bíblia, que você não deve desprezar. A serpente do paraíso, a incrível história de como a rebelião de Satanás serviu aos propósitos de Deus, de Leitzen, Erwin W. Deixa eu ver aqui outro, o Ramo de Ouro, um estudo sobre magia e religião, James George Frazer. Também de Símbolo da Transformação, Prelúdio a uma análise da esquizofrenia, Carl Jung. São livros que você pode ler, ou filmes que você pode assistir, e eu espero que você tenha compreendido o que nós passamos aí sobre a serpente do paraíso, ok? Mas o que nós precisamos estar é alicerçados na palavra do Senhor, alicerçados na palavra de Deus, e entendermos o que a Bíblia fala, e termos o grande cuidado, porque o diabo, o grande enganador, ele continua aí presente, tentando enganar as pessoas, tentando nos destruir, mas há poder no sangue de Jesus, né? E a Bíblia diz, ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Um grande abraço para todos.